ela mencionou o ex. Presta atenção, a maioria dos homens ouve o nome de outro homem saindo da boca dela e tem uma de duas reações. Ou finge que não incomoda e morre por dentro, ou reage com ciúme visível e perde valor na hora. As duas reações estão erradas, porque o problema nunca foi ela ter falado do ex. O problema é que você não sabe por que ela falou. E é aqui que esse vídeo vai mudar completamente a forma como você escuta uma mulher. Porque existem exatamente 7 razões pelas quais ela traz o nome do ex para a conversa. E só uma delas significa que ela ainda ama ele. As outras 6 são sobre você. E a última que eu vou te mostrar hoje vai fazer você repensar conversas que teve meses atrás. Fica até o final. Antes de continuar, me responde rápido. Você está assistindo esse vídeo porque ela já falou do ex e você quer entender o que aquilo significou? Ou porque você quer estar preparado para quando acontecer? Comenta 1 se já aconteceu. Comenta 2 se você quer se blindar antes. Se inscreve e deixa o like, porque o que vem agora não é o que você espera. A maioria dos vídeos sobre esse tema te diz uma coisa simplista. Se ela fala do ex, ela ainda gosta dele. Red flag. Sai fora. Isso é conselho de quem nunca estudou como funciona a comunicação feminina de verdade. A mulher usa a linguagem de forma estratificada. O que ela diz é uma camada, o contexto é outra, o tom é outra, e o timing é a camada mais reveladora de todas. Quando ela menciona o ex, ela está te dando acesso a um mapa emocional interno que a maioria dos homens joga fora por não saber ler. Esse vídeo vai te ensinar a ler esse mapa, camada por camada. E no final, você vai entender por que a menção do ex, na maioria das vezes, não é sobre ele. É um teste de calibração sobre você. Existem 2 mundos acontecendo ao mesmo tempo quando ela fala do ex. O mundo que você vê, que é o que ela disse. E o mundo que está operando por baixo, que é o motivo real pelo qual ela disse. Esses 2 mundos quase nunca coincidem. E é nessa distância entre o que parece e o que é que a maioria dos homens se perde. Ele escuta as palavras e reage às palavras. Mas as palavras são só a superfície. Por baixo delas, tem intenção, tem medo, tem cálculo, tem confissão involuntária. E cada um desses motores produz uma menção diferente com um significado completamente diferente. A mesma frase, meu ex fazia isso, pode significar 7 coisas radicalmente opostas dependendo de quando ela diz, como ela diz e o que ela faz nos segundos seguintes. Vamos fechar essa distância agora, um cenário de cada vez. Imagina a cena, vocês estão jantando, a conversa está leve. Ela prova alguma coisa no prato e diz, com o tom mais casual do mundo, ah, meu ex também curtia esse restaurante. Ela sorri. Volta a comer. Muda de assunto. E pronto. Para ela, pareceu uma frase solta. Para você, um fantasma acabou de sentar na cadeira vazia do lado. Isso tem um nome, o eco casual. E a superfície é exatamente essa, uma menção aparentemente inocente, sem emoção, como quem conta que choveu ontem. Mas agora, olha o que está acontecendo por baixo. Presta atenção no que ela fez nos 3 segundos seguintes à frase. Ela olhou para você, não para a comida, não para o celular, para você, porque aquela frase solta não foi solta, foi um scanner. Funciona como aquele detector de aeroporto que você passa sem pensar. Parece inofensivo, parece que ninguém está olhando, mas ele está lendo tudo sobre você em milissegundos. A menção casual do ex é exatamente isso. Ela jogou o nome dele no ar e agora está lendo a sua reação em tempo real. Se você travou, ela registrou insegurança. Se você fez piada forçada, ela registrou desconforto disfarçado. Se você desviou o olhar ou mudou de assunto rápido demais, ela registrou que aquele nome tem peso para você. E peso significa ameaça. E ameaça significa que você não se sente seguro na posição que ocupa. Mas se você continuou comendo com a mesma energia de antes, se respondeu com naturalidade, sem tensão no maxilar, sem pausa calculada, ela registrou algo que a maioria dos homens não entende o valor. Estabilidade emocional. Ela não estava lembrando dele, estava medindo você. E a menção não foi acidente. Acidente é tropeçar, falar é escolha. O que você faz com essa informação não é reagir,
é entender que os próximos 3 segundos depois que ela fala do ex definem como ela te classifica, não como namorado, como homem. Ciúme visível é fraqueza transmitida. Decodificação silenciosa é poder em estado puro. E se isso já aconteceu com você, se você já esteve sentado naquela mesa enquanto o nome de outro homem pairava no ar entre vocês e você não sabia o que sentir ou o que fazer, agora você sabe. Agora você tem um filtro, mas esse filtro precisa ficar mais fino, porque o Echo Casual é só a primeira camada. Mas esse scanner só funciona quando a menção é neutra. Quando a menção ganha carga emocional, o jogo muda completamente. E o primeiro tipo de carga que engana quase todo homem é o elogio disfarçado. Porque quando ela começa a falar mal do ex, quando ela diz, ele nunca fazia isso por mim, com ele era muito pior, você é tão diferente dele, a maioria dos homens escuta isso e infla por dentro. Ele pensa que ganhou, que ela está fazendo uma declaração pública de escolha, que ela comparou os dois e ele saiu vencedor. Um homem me contou uma vez que a namorada passava toda semana dizendo como ele era melhor que o ex em tudo. Ele se sentia o rei do mundo. Até o dia em que percebeu que ela falava do ex todos os dias. Todos. Ele era melhor que o ex, sim. Mas o ex estava presente em cada conversa, em cada comparação, em cada elogio. O homem que ela supostamente superou vivia mais no vocabulário dela do que qualquer amiga, colega ou familiar. Isso tem nome. A comparação invertida. A superfície mostra uma mulher que te valoriza usando o ex como contraste negativo. A realidade é diferente. Ela não te elogiou. Ela te posicionou como solução de uma dor antiga. E isso significa que o vínculo emocional com o ex ainda está ativo, só que no polo negativo. Ela não fala dele com saudade, fala com ressentimento. E ressentimento é vínculo. Ódio é vínculo. Indiferença é ausência de vínculo. Quando alguém realmente superou outra pessoa, ela não precisa diminuir o anterior para valorizar o atual. Ela simplesmente vive o atual sem referência nenhuma. Pensa nisso. Pensa na última vez que ela te elogiou. Foi um elogio limpo sobre você, sem nenhuma menção ao passado? Ou foi um elogio que precisou do ex como moldura para fazer sentido? Quando ela deprecia o ex para te elevar, ela não superou ele. Ela inverteu o circuito, mas o circuito ainda está ligado. E enquanto ela precisar dele como referência, mesmo negativa, ele ainda ocupa espaço na mente dela. Espaço ocupado é espaço que não é seu. Seu trabalho não é se sentir lisonjeado. Seu trabalho é observar se os elogios dela precisam de comparação para existir. E agora presta atenção num detalhe que a maioria dos homens deixa passar porque parece pequeno demais para importar. Mas não é. Não é nem um pouco. Repara na próxima vez que ela falar sobre o passado. Ela diz, meu ex? Ou ela usa o nome dele? Porque essa diferença muda tudo. O nome fantasma. Na superfície, parece a mesma coisa. Ela está falando de alguém que veio antes de você. Mas a forma como ela nomeia essa pessoa revela o tamanho do espaço que ele ainda ocupa. Quando alguém diz meu ex, está usando uma categoria genérica. É como dizer meu antigo emprego ou meu apartamento antigo. É passado classificado, etiquetado, guardado numa gaveta. Mas quando ela diz o nome, quando ela fala, o Lucas fazia isso, ou isso me lembra o Rafael, quando o nome próprio sai natural, como se ele ainda estivesse presente na rotina dela, o que está acontecendo é mais profundo. O nome próprio carrega identidade individualizada, carrega rosto, cheiro, voz, textura emocional. O nome transforma o ex de categoria genérica em presença viva. Arquivo morto não tem nome próprio. Quando ela chama pelo nome, o arquivo ainda está aberto. Está ali na mesa, ocupando espaço de trabalho, atrapalhando projetos novos. E toda vez que ela olha para a mesa, ele está ali. O nome dele na boca dela não é necessariamente o problema. O problema é o endereço que ele ainda ocupa na mente dela. Um cara me escreveu dizendo que a namorada dele falava do ex toda semana. Ele achava que já tinha superado o incômodo. Até que um dia percebeu uma coisa. Ela nunca dizia meu ex. Sempre dizia o nome, Bernardo isso, Bernardo aquilo. Ele conhecia a rotina do Bernardo melhor do que a dos próprios amigos.
E foi aí que ele entendeu. Não era uma memória arquivada. Era uma presença constante com nome e sobrenome. Não confronta, não comenta, apenas observa. Se ela consistentemente usa o nome dele em vez de meu ex, a gaveta não fechou. E gaveta aberta atrapalha quem quer guardar coisa nova. E por falar em coisas que abrem sem aviso, existe um momento específico em que a menção do ex revela mais do que qualquer outro, e esse momento não é durante uma conversa leve, não é num jantar tranquilo, não é quando ela está feliz e relaxada, é quando ela está vulnerável. A janela emocional. O cenário é esse: vocês brigaram, ou ela está triste por outro motivo, ou algo no relacionamento frustrou ela de um jeito que ela não esperava. E de repente, sem aviso, sem contexto lógico, ela diz com "o fulano era diferente". Ou simplesmente fica em silêncio, e você sente que a mente dela viajou para um lugar onde você não está. E aqui a verdade é mais complexa e mais desconfortável do que parece. Ela não está necessariamente sentindo saudade dele. Não está fazendo uma comparação consciente. O que está acontecendo é mais mecânico e mais antigo do que isso. Quando o presente gera dor, o cérebro humano busca automaticamente a última referência de segurança emocional que ele tem registrada. Funciona como um GPS que não atualizou a rota. Você digitou um destino novo, o relacionamento novo, mas toda vez que encontra trânsito, toda vez que o caminho fica difícil, o sistema tenta te redirecionar para o último endereço conhecido. Não importa se aquele endereço era bom ou ruim. O cérebro não busca o lugar melhor. Busca o lugar que já conhece. E o último relacionamento, por mais tóxico que tenha sido, é um mapa emocional completo que ela já percorreu inteiro. Quando o presente decepciona, o cérebro não busca o futuro. Busca o último refúgio, mesmo que fosse uma prisão. Ela não sente saudade dele. O cérebro dela está buscando o último endereço onde se sentiu segura e ainda não atualizou o GPS. Seu trabalho não é competir com o passado. Não é se sentir ameaçado por uma programação que ela nem controla. É se tornar a nova referência. Construir um presente tão sólido, tão consistente, tão inabalável que o GPS dela não tenha motivo para recalcular a rota. E se você está ouvindo isso e reconhecendo momentos em que ela fez exatamente isso, que mencionou o ex depois de uma briga ou num momento difícil, respira. Não significa que ela está apaixonada por ele. Significa que o sistema nervoso dela ainda não gravou um novo endereço de segurança. E isso leva tempo. Não se ganha com palavras. Se ganha com presença constante, com estabilidade que não depende do humor do dia, com ser a pessoa que não desaparece quando o caminho fica difícil. Essa é a forma de reescrever o mapa. Mas tudo que eu te mostrei até agora tem algo em comum. São reações automáticas, inconscientes. O scanner, a comparação, o nome, o GPS emocional. Nenhuma delas exige planejamento da parte dela. Agora a gente entra num território diferente. O território onde a menção do ex é deliberada, onde ela sabe o que está fazendo, mesmo que não admita. E esse território começa com algo que parece uma confissão vulnerável, mas é na verdade uma sala de interrogatório onde você é o suspeito sem saber. O teste da moldura. A cena é quase sempre a mesma. Ela conta uma história sobre o ex, e nessa história ela é a vítima. Ele era controlador. Ele não a valorizava. Ele fez algo que a machucou profundamente, e depois de contar, ela fica em silêncio. Te olha, esperando. E existem 3 reações que ela está pesando na balança. Se você ataca o ex, se diz que cara idiota, se fica com raiva dele, ela registra uma coisa que você não espera: insegurança. Porque o homem que precisa destruir o anterior para se sentir suficiente está ameaçado. E homem ameaçado não é porto seguro. Se você minimiza, se diz, esquece isso, já passou, ela registra frieza emocional, desconexão, falta de profundidade. Mas se você escuta com atenção verdadeira, se valida o que ela sentiu sem atacar ninguém e responde de um lugar onde fica claro que você é grande demais para precisar diminuir outro homem para se sentir completo, ela registra algo que é raro. Algo que desativa o teste para sempre.
Maturidade emocional real. Ela não precisa que você odeie o ex dela. Ela precisa ver que você não precisa odiar ninguém para se sentir suficiente. O homem que escuta a história do ex sem sentir necessidade de destruir, comparar ou minimizar é o homem que ela para de testar. Porque quando você passa nesse teste, não tem mais nada para testar. E agora presta atenção porque a gente acabou de cruzar uma linha. Tudo que veio antes era teste, calibração, reação involuntária. O que vem agora é engenharia emocional consciente. E tem um nome, a triangulação silenciosa. Observa o padrão. Ela menciona o ex quando você não dá atenção suficiente, quando ela pediu algo e você não respondeu como ela queria, quando ela sente que está perdendo controle sobre a dinâmica emocional entre vocês, e sempre de forma positiva. Ah, o ex fazia isso. Com ele era diferente nesse aspecto, com um tom que não é de saudade, é de comparação estratégica, não é nostalgia, é ferramenta. Funciona como uma sombra projetada numa sala escura. Você não precisa trazer uma pessoa para dentro do quarto para sentir que alguém está ali. Basta projetar a sombra, e a sombra do ex, quando projetada no momento certo, ativa dentro de você algo primitivo. Competição. Atenção redobrada, medo de perder, energia que você não estava entregando 5 minutos antes. O ex não voltou. Ela trouxe a sombra dele de propósito para acender uma luz em você. E se isso acontece com frequência, se toda vez que a dinâmica entre vocês muda, ela resgata a figura do ex como alavanca, não é coincidência, é estratégia. E a melhor resposta para uma estratégia não é explosão emocional. É reconhecimento silencioso. Você identifica o padrão. Se a menção aparece sempre depois de uma frustração dela, sempre que ela quer algo, sempre quando você está emocionalmente distante, o padrão está claro. E quando você reconhece o mecanismo perde poder, porque a triangulação só funciona se o alvo não sabe que está sendo triangulado. No dia que você sabe, ela sente. E no dia que ela sente que você sabe, ela para. Ou ela escala para outra coisa, e aí você tem a resposta que precisava sobre onde realmente está. Uma coisa que precisa ficar clara. Identificar triangulação não é ter paranoia de que toda menção é manipulação. Não é. Eu te mostrei 5 cenários antes desse que não são manipulação nenhuma. A diferença está no padrão. Uma menção isolada pode ser qualquer coisa. Um padrão recorrente ligado a momentos onde ela quer algo de você é outra coisa completamente diferente. Não julgue uma frase. Leia o padrão. E se o padrão está claro, você não precisa reagir, precisa decidir se está disposto a viver num relacionamento onde outro homem, mesmo que não esteja presente, é usado como ferramenta para te mover. E se não estiver, isso não é insegurança. É dignidade. Agora, para um segundo, olha o que acabou de acontecer. Em 6 cenários, eu te mostrei 6 menções completamente diferentes do ex, cada uma com um motor diferente, uma intenção diferente, um significado diferente. O scanner, a comparação, o nome, o GPS emocional, o teste da moldura, a triangulação. Em todas elas, o ex era a ferramenta, uma peça no tabuleiro entre você e ela. O nome dele aparecia, mas o jogo era sobre vocês dois. Agora pensa na ilusão que a maioria dos homens vive. Ele ouve o nome do ex e reage da mesma forma sempre. Ciúme. Ou fingida indiferença. Uma reação só para 6 cenários diferentes. É como tomar o mesmo remédio para 6 doenças diferentes e se perguntar por que nada melhora. A leitura errada produz a reação errada. A reação errada produz o resultado errado. E o resultado errado confirma a insegurança que ele já sentia. É um ciclo. E ele só quebra quando você aprende a distinguir. Mas existe um 7º cenário. E esse é diferente de todos os outros. Esse é o único que deveria te fazer parar tudo o que está fazendo e prestar atenção com cada fibra do seu corpo. O portal aberto. Ele se parece com isso. Vocês estão num momento qualquer. Não teve briga, não teve gatilho, não teve provocação. A tarde está normal.
e de repente ela fala dele. Mas dessa vez o tom é diferente. Suave. O olhar vai para outro lugar. Tem uma pausa depois da frase que não é calculada. É involuntária. Como se as palavras tivessem escapado de um lugar que ela mantém trancado. Ela fala dele como quem descreve uma casa que pegou fogo com ela dentro. Não com raiva, não com estratégia, não com nenhuma intenção visível, com algo que ela mesma não percebe que está demonstrando. Saudade que vazou sem permissão. E aqui está a verdade que dói. Esse é o único cenário onde a menção do ex é sobre ele, não sobre você. Quando a saudade vaza sem intenção, sem contexto, sem gatilho, sem nenhum motivo aparente. É o inconsciente dela confessando o que a boca nunca diria. Não é teste, não é manipulação, não é calibração, é uma porta emocional que ela não fechou. E enquanto essa porta estiver aberta, o espaço que você ocupa na vida dela tem teto, tem limite, tem um pedaço que não é seu e que talvez nunca seja. A mulher que superou o ex fala dele como quem descreve um apartamento antigo, endereço vago, detalhes genéricos, zero emoção residual. A que não superou fala como quem descreve uma casa que pegou fogo com ela dentro. Cada detalhe ainda queima, cada nome ainda tem peso, cada silêncio depois da frase ainda carrega fumaça. Quando ela fala dele sem perceber que está falando, é a única vez que ela está dizendo a verdade. A saudade que vaza sem permissão é a única que não mente. E o que você faz com isso não é gritar, confrontar ou dar ultimato. É olhar com clareza absoluta para a situação em que você está e se fazer a única pergunta que importa. Eu estou construindo algo com alguém que está aqui de verdade? Ou estou disputando espaço com alguém que nem precisa estar presente para ocupar mais lugar do que eu? Porque essa pergunta, uma vez feita com honestidade, te dá algo que nenhuma confrontação daria: direção. A próxima vez que ela mencionar o ex, você não vai reagir. Vai observar. Vai contar até 3. Vai olhar o contexto, o tom, o timing, o que aconteceu antes, o que ela faz depois. E vai saber, com clareza cirúrgica, em qual dos 7 cenários está. Sem ciúme, sem paranoia, sem fingir que não incomoda, com os olhos abertos e os pés firmes no chão. 6 vezes, quando ela fala do ex, ela está falando de você. Na 7ª, ela está confessando que ainda não saiu de lá. O homem que aprende a diferença entre a 6 e a 7ª nunca mais perde tempo onde não é prioridade, nunca mais reage onde deveria observar. E nunca mais confunde o fantasma de outro homem com a presença de outro homem. Fantasma se desfaz com luz. Presença é outra conversa. Se esse vídeo mudou a forma como você escuta, se inscreve e ativa o sino, porque na próxima semana eu vou decodificar algo ainda mais profundo que isso. Deixa o like, porque o algoritmo precisa entregar esse conteúdo para homens que estão agora mesmo ouvindo o nome do ex dela e não sabem o que fazer com aquilo. Compartilha com um amigo que está num relacionamento novo e já ouviu essa frase. E me diz nos comentários, qual dos 7 pontos te acertou mais? Qual você já viveu e não sabia ler? Esse canal é para homens que escolheram parar de reagir e começaram a decodificar. Se você é um deles, você está no lugar certo.